Eu não sei quantos de vocês estavam aqui domingo passado. Faz só um sinalzinho, só para eu saber, assim, mais ou menos. Eu quero partir o que eu vou falar hoje, partir de onde quase que eu parei lá, a semana passada. Nós conversamos a semana passada que nós somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, nós temos direito a uma herança. Uma herança que foi deixada escrita em 2 testamentos aqui, né? Testamento é algo que é deixado por escrito por alguém que tem algo de valor para deixar. Depois que ele morre, esse testamento pode ser aberto e pode ser lido e pode, então, ser distribuído esta herança. E, no nosso caso, nós temos uma herança, é a maior herança que o ser humano pode receber, né? É o que tem de maior, de melhor, de mais poderoso que algum ser humano possa ter recebido. É a palavra de Deus. É o que está escrito na palavra de Deus. Mas, da mesma forma que nós vimos que nós temos direito à herança, na nossa cultura, só recebe a herança depois que o pai morre, né? Mas, nos tempos bíblicos, a herança ela era deixada e tinha direito de usufruir da herança filhos maduros, filhos que tinham sido ensinados, que tinham sido recebido conhecimento, e aí, então, existia uma cerimônia de adoção, que ele se tornava filho e poderia usufruir da herança. Mas, muitas vezes, nós somos filhos de Deus, estamos na igreja há anos e muitos anos, estamos aqui, ouvimos a palavra do Senhor, sabemos que temos direito a uma herança, mas não usufruímos da herança. Nós temos direito, está aqui, está escrito, mas eu não usufruo. Quantos filhos no mundo natural têm direito à herança? Às vezes os pais já até morreram, mas ainda não conseguem usufruir da herança por causa de alguma situação que ficou emperrada lá para trás. Alguma situação mal resolvida, custa muito dinheiro para resolver isso, e acaba deixando, acaba perdendo e não usufrui. Tem direito, mas não usufrui. Muitos de nós vivemos na igreja desta mesma forma. Filhos de Deus, está tudo certo, né? Estamos aí, somos salvos, mas não usufruímos da herança, vivemos uma vida desgraçada. Temos direito a uma grande fortuna, né? Espiritualmente falando, mas não usufruímos desta herança. E aí, eu gostaria de trabalhar um pouquinho isso. Como usufruir dessa herança? Que jeito que eu vou usufruir? Ok, eu sei que eu tenho direito, tudo que está escrito na Bíblia é para mim, mas a herança só usufrui quem é filho maduro. Crianças não usufruem da herança. Criança, ela ela está no mesmo status de escravo. A Bíblia diz que o menino, enquanto ele é menino, ele é herdeiro, mas ele não tem direito, ele é a mesma coisa que escravo. Ele não pode usufruir da herança. Então, a herança é dada para filhos maduros. Mas, muitas vezes, nós estamos na igreja há 40, 50 anos. Eu estou na igreja já há 42, né? Eu me converti com 10 anos de idade. E muitas coisas eu não usufruía da herança que o Senhor tinha deixado para mim, por falta de conhecimento, por imaturidade. E quando nós somos expostos à palavra do Senhor, nós vamos percebendo, mas espera aí, isso eu não usufruo na minha vida. Por quê? O que está faltando? Será que Deus não fez tudo o que Ele devia ter feito por mim? Então agora eu tenho que resolver esse problema? Não. Jesus já fez tudo. Já está tudo pronto. O testamento está escrito. O testamento já foi aberto. Ele já foi distribuído. Eu já tenho direito. É meu, eu preciso pegar e usufruir. E como é que eu vou fazer isso? De que forma eu faço isso? Eu preciso me tornar filho maduro, não criança birrenta, emburrada, que briga com Deus por qualquer coisa, que não vou na igreja porque eu estou com raiva, eu sei lá por quê, vamos colocando N motivos. Mas pensa numa criança que o tempo todo está, né, de bico, emburrada, chorona,
Às vezes a gente se comporta dessa mesma forma com Deus. Por que Ele não faz para mim? Ele só faz para o outro, não tem nada a ver comigo. Deus ama muito mais o outro do que a mim. Será que Deus tem filhos prediletos? Não. Nós somos todos filhos. Você tem filho predileto na sua casa? Eu tenho 3. E eles vivem falando, mãe, você gosta mais do fulano do que... Qual mãe que nunca escutou uma coisa dessa se tem mais de um filho? Mas nós amamos os nossos filhos da mesma forma. O que existe são filhos que têm relacionamento diferente com os pais. Alguns filhos são mais obedientes do que os outros. Alguns filhos são mais fáceis de lidar do que outros. Isso muda os relacionamentos na nossa casa. E às vezes a gente olha e fala, mas Deus ama mais ele do que a mim. Olha quanta coisa que ele tem. Olha o que ele faz. Olha Deus não liga para mim. Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não... E a gente se comporta assim. E aí não usufruímos da herança. Ou você acha que Deus vai estar comovido com o teu lamento, com a tua reclamação, com a tua murmuração? A nossa murmuração, a nossa reclamação não comove Deus. Nós não vamos mudar Deus. Deus é Deus. Mas nós precisamos reconhecer, e aí eu quero dizer o meu primeiro ponto. Eu preciso reconhecer a minha posição de filho. Qual é a tua posição de filho? Como é que você se comporta como filho? Não compare você com ninguém. Compare você com você mesmo. Como é o teu comportamento como filho? Você identifica que você é filho de Deus? A Bíblia diz que, como filhos, nós somos justificados. Nós nos tornamos justos. Você reconhece isso? Você sabe o que significa isso? Quando nós pensamos em justiça, a nossa justiça é o desejo que nós temos de fazer justiça própria. Por exemplo, quando existe um criminoso, ele, não sei, vamos pensar um crime horrendo, ele matou alguém. E ele, então, é preso. E nós queremos fazer justiça, né? Queremos que seja, faz justiça. E tem que ser, para nós tem que morrer. Esses dias nós ouvimos aí, em Umuarama, aconteceu um assassinato terrível de uma criança. E a população se revoltou de uma forma que queriam linchar. O que é isso? É a justiça que a gente tem. A gente quer resolver o problema com as nossas próprias mãos. Mata o cara. Como é que Deus olha? Então, vamos pensar. Alguém que cometeu um crime horroroso. Ele é julgado. Ele é preso e ele é julgado. Existe uma condenação sobre ele. E ele, então, cumpre esta condenação. Depois do prazo que ele cumpre esta condenação, ele é solto novamente. Quando ele é solto, a justiça foi feita. Mas nós, aos nossos olhos, a gente acha que não. Como assim pode ser solto um trem desse? Tinha que morrer, tinha que mofar, tinha que isso, tinha aquilo. Mas a justiça foi feita. E ele pode voltar a viver na sociedade da mesma forma. A intenção é que haja lá um trabalho, que ele se recupere, que ele... Ok, isso é um outro ponto. Nós, como a Bíblia diz, nós somos justificados. O que significa isso? Antes, nós éramos pecadores, nós vivíamos nas trevas, nós não tínhamos paz com Deus, né? Nada disso. Só que veio Jesus, Jesus morreu no meu lugar, onde eu deveria morrer. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte, e no lugar onde eu deveria morrer, Jesus morreu no meu lugar. E ele cumpriu toda a justiça no meu lugar. E porque ele morreu, ele resolveu o meu problema, que era meu. Mas ele pegou o meu lugar e ele morreu por mim. Então a justiça foi feita. Se eu estou em Cristo, eu sou considerado justo.
Eu sou justificado. Onde está escrito isso? Vamos pegar alguns textos. Primeiro, eu quero ler aqui um texto que está em Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 13. O texto de Efésios diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Até aí o texto, né? O texto diz que Jesus, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais. Amém? Ele diz que nos tornamos filhos, fomos adotados, o que nós conversamos a semana passada. Somos adotados, somos filhos de Deus. Nos tornamos com direito à herança que Ele nos deixou. E Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo nas regiões celestiais. Então, tudo que eu preciso para viver, Ele já deixou para mim. Tudo. E aí eu preciso alcançar. E diz que essas bênçãos estão nas regiões celestiais. Como filho, eu preciso alcançar todas essas bênçãos que estão disponíveis para mim. Está tudo lá. Então, eu não preciso fazer nada. Eu fui justificado, eu sou santo, eu sou justo, porque Ele se tornou justiça por mim. Ele fez tudo por mim, não por minha própria graça, né? Eu fiz alguma coisa para merecer isso. Não, Jesus fez tudo isso por mim. Em Romanos, capítulo 5, diz o seguinte: Tenho sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. De que forma que você, então, se torna justificado? De que jeito você se torna... Ele fez lá, Ele fez justiça por você, Ele morreu por você. De que forma que, então, você se torna justo? Pela fé. É pela fé. Você vai crer em algo que Ele já fez por você. Você mesmo não consegue fazer nada. Olha Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não tem condenação para quem? Para quem? Para aquele que está em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Então você é santo. Então você é justificado. Se você está eu preciso estar em Cristo para ser justificado. De nenhuma outra forma eu serei justificado. De nenhuma outra maneira eu serei justificado. Então eu preciso identificar essa posição, reconhecer, se eu estou em Cristo, eu sou justo. A Bíblia diz que eu sou pecador. A Bíblia diz que acho que é Romanos 5 ainda, diz que 5:23, acho. Todos pecaram e todos carecem da glória, da graça de Deus. Mas diz assim, que em Cristo eu já fui perdoado. Ele levou sobre si todos os meus pecados. Então, eu já sou santo, eu já sou justo, eu já sou justificado. Mas eu preciso estar em Cristo. Eu preciso reconhecer esse meu posicionamento. E se eu sou filho, sou justificado, não há condenação para mim se eu estou em Cristo Jesus. Por que
ainda debaixo de condenação, com o peso do pecado, achando assim, eu sou santo, sou pecador, sou miserável, eu não mereço a graça de Deus. Quantas coisas a gente escuta dessa forma? Eu preciso reconhecer esse meu posicionamento, a minha posição. Primeiro, um lugar para considerar um filho maduro. Reconhecer essa posição. Você é filho justificado, você é justo, porque Jesus te justificou, porque Ele fez. Não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo. Amém? Essa é a primeira coisa que eu preciso reconhecer. Em segundo lugar, eu preciso viver de acordo com um filho justificado. Um filho que recebeu a justiça. Eu preciso viver desta forma. E como é que eu vou viver desta forma? Olha o texto de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o 10. Presta atenção. O Cleiton veio buscar a ceia das crianças. Puseram a ceia das crianças na nossa mesa. Então, vocês deixam o Cleiton ir e vamos ler o texto. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem, o presente século. Você tem a versão NVI? É essa? Diferente da minha? Nos quais costumavam viver. Põe no começo, então. Desculpa aí a minha. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem, deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressão. E pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir, hoje, a incomparável riqueza da sua glória, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obra, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou para nós praticarmos. O texto, ele diz que Ele preparou para nós e Ele nos santificou. Nós somos salvos pela graça. Antes tinha um jeito de viver, antes de recebermos o Senhor Jesus. Depois que nós temos o Senhor Jesus, nós precisamos mudar o nosso jeito de viver. Não dá para permanecer vivendo do mesmo jeito que era antes. Antigamente, o espírito maligno agia nas nossas vidas e atuava na nossa vida como filhos da desobediência. Hoje, nós recebemos o Senhor Jesus, não podemos viver da mesma forma, igual o mundo vive, igual os filhos da desobediência continuam vivendo. Qual é a diferença de nós que temos o Senhor Jesus e que fomos salvos pela graça? Eu ouço um monte de gente falando: mas nós estamos na graça. Meus irmãos, foi de graça que você recebeu a salvação. É pela graça, mas não foi de graça. Teve um preço altíssimo para que você fosse salvo. Jesus, Ele morreu no meu lugar, no seu lugar. Nele não existia pecado, nele não existia maldição, nele não existia nada. Mas por amor Ele tomou o meu lugar, morreu na cruz. A Bíblia diz que Ele se tornou maldito por minha causa. Foi pago um alto
salvação. E nós banalizamos a graça. Sabe por que é graça? Porque graça é favor imerecido. Eu não merecia, mas Ele me deu de graça. E nós ouvimos muitas pessoas dizer, estou na graça, posso fazer o que eu bem entender. Eu ouvi isso muitas vezes já. A graça, eu posso pecar. Meus irmãos, é exatamente o contrário. Se você é filho, você foi salvo pela graça. Pela graça, você quer agradar o seu pai. Pela graça, você quer ser um filho obediente. Sabe por quê? Senão é uma desgraça para a sua vida. Não é graça coisa nenhuma. A graça significa que você não precisa fazer nada para você ser salvo. Mas porque você quer fazer algo para agradar o teu pai. Essa é a diferença. E o texto de Efésios 1 diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos das regiões celestiais. E agora, no capítulo 2, ele fala que Ele nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Como é que eu acesso aquelas bênçãos que estavam lá nas regiões celestiais? Assim, Ele me faz assentar lá em cima, não aqui embaixo, vivendo os perrengues do dia a dia. Se eu olhar apenas para o meu dia a dia, eu sou um pobre miserável. Cheio de problemas, cheio de enfermidade, cheio de confusão, cheio de depressão, cheio de tristeza, Eu preciso olhar e dizer, eu estou assentado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E nessa região celestial tem tudo o que eu preciso. Porque Ele já deu tudo. Gente, o que é tudo? Tudo que você pensar. Bens materiais, saúde, tudo. Está lá. Não é aqui, nesse ambiente físico que a gente vai acessar alguma coisa. É nas regiões celestiais que Cristo nos colocou quando nós o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, pela graça. Isso é graça. Não banalize a graça. O Senhor Jesus, Ele nos mostra uma maneira de viver. Que jeito é que eu tenho que viver quando eu tenho Jesus? Olha lá, então, existem alguns textos. Efésios, capítulo 4, versículo 1 até o 3. Um jeito que você, cheio do Espírito Santo, que recebeu salvação pela graça, precisa viver. Olha que jeito. Paulo, ele está falando assim, eu, como prisioneiro do Senhor, era Paulo, eu rogo, peço, por favor, é quase que diz assim, pelo amor de Deus, vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Só segura um pouco. Vivam, sabe assim, valorize o que você recebeu. Eu rogo, por favor, não banalize o que Deus deu para você. Mas viva de maneira digna da vocação que você recebeu. O que você recebeu? Salvação pela graça. Então, viva de uma maneira digna. Continua lá. Sejam completamente... Que jeito que eu tenho que viver? Olha lá, as dicas. Sejam completamente humildes e dóceis. Grosso e estúpido? Bravo, briguento? Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. É fácil? Vamos aqui, no dia a dia dentro da nossa casa. Ele está dizendo assim, pelo amor de Deus, eu rogo, por favor, vivam de maneira digna da qual vocês foram chamados. Vivam de maneira humilde, sejam dóceis, meigos, amáveis. É isso que ele está falando. Ele fala suportar-vos uns aos outros. O suportar aqui não é o suportar, eu te aguento. Tem o que fazer, né? Tem que te aguentar. Não! O
Espírito Santo, ele é doce, ele é amável. A Bíblia diz, o suportar é dar suporte, é levantar o irmão quando ele está na sua fraqueza. É juntar aqui, e nós vamos junto, nós vamos vencer. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Gente, o que depender da gente, a gente precisa ter paz com todos os homens. Vai lá. Até aí? Até o 3, né? Agora pega o 4, do 17 a 32. Assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto. Quer dizer, primeiro ele falou, eu rogo, por favor, pelo amor de Deus. Agora eu insisto mais uma vez. Que eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivo mais como os gentios vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que eles estão, devido ao endurecimento do coração. Eu tenho perdido toda a sensibilidade. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, tira o velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar... Vamos segurar até aqui, vamos pensar até aqui. Daqui a pouco a gente continua. Pula para o versículo anterior para mim, por favor. Ele diz o seguinte... vocês estavam aí, e por favor, existe uma outra maneira de se viver, existe uma outra maneira de se comportar. Assim, eu digo, por favor, eu insisto, vocês estavam endurecidos, né? Não percam a sensibilidade e ser igual às pessoas que se entregam a depravações, a impureza, a adultério, a sexualidade fora do casamento, que é a fornicação, né? Ele vai dizendo, não faça as mesmas coisas que o mundo faz. Por favor, vocês são diferentes. Nós precisamos viver de acordo como filhos maduros. Não criança birrenta e briguenta, que faz o que dá na cabeça. Vamos lá então, o próximo. Revista-se do novo homem. Próximo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e... Fica por aí mesmo? Tá. Abandona a mentira e não mente mais. Basta? Ele dá um up. Ele dá tem algo mais. Vocês precisam começar a falar a verdade ao próximo. Não basta não mentir. Precisa falar a verdade. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Basta não furtar? Não. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Cristo os perdoou. O texto, ele dá várias orientações de como nós devemos nos comportar.
Então, se você tem Jesus, se você foi salvo pela graça, comporte-se de tal maneira como a palavra diz. Mas muitas vezes nós somos ignorantes, né, e comportamos exatamente ao contrário do que a Bíblia fala, porque eu estou na graça. Na graça eu posso fazer o que eu bem entender. Na graça eu posso pecar. Aliás, Ele já perdoou todos os meus pecados. E às vezes nós damos desculpa na graça. Mas a graça é o Senhor Jesus. A graça é uma pessoa. A graça, ela morreu por mim. Graça, o que você fez? Nós cantamos essa música. Graça, o que o Senhor fez? O Senhor morreu por mim. E eu estou banalizando a graça. Eu estou banalizando tudo o que o Senhor Jesus fez por mim um dia, vivendo dissolutamente, fazendo o que dá na minha cabeça. Você acha que se eu viver desta forma, eu vou usufruir da herança? Para que Ele vai dar uma herança na minha mão? Eu vou detonar com a herança. Eu não vou saber lidar com a herança. Então, eu preciso me comportar como filho maduro. Um filho que foi salvo pela graça e que valoriza a graça. Porque senão é uma desgraça na sua vida. A graça, eu não preciso fazer nada, porque Ele já fez tudo. Mas porque Ele fez tudo, então eu quero agradá-lo. Eu desejo agradá-lo. E o meu terceiro ponto é que, como filho, eu quero agradar o meu pai. De que jeito você consegue agradar a Deus? Alguém tem alguma sugestão? Você acha que você vai agradar a Deus lendo a Bíblia todos os dias? Você vai agradar a Deus jejuando uma vez por semana. Você vai agradar a Deus fazendo uma campanha de oração. Você vai agradar a Deus, sei lá, sei que jeito, que mais? Quais ideias que são nos dadas para agradarmos a Deus? A Bíblia diz que só existe uma forma de agradar a Deus. Sabe qual é? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Sabe aquele desejo mais profundo que está aí dentro do seu coração? Você precisa agradar a Deus. E como é que você vai agradar a Deus? Tendo fé. Fé no quê? Eu preciso ter fé na palavra de Deus. A minha fé, ela precisa ser baseada, ela tem que ter um respaldo. Ela tem que ser baseada na palavra de Deus. Somente o que está escrito aqui. Eu preciso agradar o meu Pai crendo no que Ele já deixou escrito nesse testamento para mim. Filho maduro crê no que o Pai fala. E ele sabe que se o Pai falou, Ele vai cumprir. E acabou. Deus vai fazer. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso crer. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Ontem à noite nós estávamos conversando que os nossos filhos, eles são educados em casa, mas eles são educados na escola também. E na escola foi incutido muitas coisas na cabeça deles. E eles então, eles acham que têm uma forma de pensar. Só que eles são manipulados por uma massa, por uma mídia. Eles falam coisas que não estão na Bíblia, e como se fosse uma grande verdade. Hoje, por exemplo, os nossos filhos estão aí sendo bombardeado com a tal da ideologia do gênero. Mas é assim mesmo, cada um escolhe o que quer ser. Tá. O que a Bíblia fala a respeito disso? Às vezes eles falam coisas que nem eles mesmos sabem, eles simplesmente repetem o que ouve. Mas porque foi bombardeado na cabeça deles. Meus irmãos, vocês que têm filhos pequenos ainda,
Vocês precisam ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Os seus filhos precisam saber decor textos da palavra do Senhor. E não música do mundo. Nossos filhos precisam ser bombardeados com a palavra de Deus. A Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque na hora que a gente se deparar com alguma situação de pecado, a palavra virá à nossa mente. Se a palavra está no nosso coração, ela virá na nossa mente e vai nos afastar do pecado. Nós somos filhos que queremos agradar o Pai, mas nós precisamos crer no que a Bíblia diz. Não existe verdade absoluta fora da palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia tem resposta para tudo o que você quiser. O que você pensar tem resposta na Bíblia. Mas nós precisamos mudar uma chavinha aqui dentro da nossa cabeça e pensar biblicamente a respeito de todas as coisas. Mas nós não fomos ensinados a pensar biblicamente. A gente foi ensinado a pensar como a gente quiser, da liberdade de pensamento. E aí a liberdade nos leva à libertinagem. Não que não possamos pensar, não estou dizendo que somos, mas biblicamente falando, nós precisamos pensar e refletir, meditar no que a Bíblia fala. Eu preciso ler a Bíblia e crer no que a Bíblia fala. A verdade é o que está aqui. Ela é a palavra de Deus para a minha vida. Hebreus 11, versículo 3, diz que pela fé nós entendemos que todas as coisas, o universo foi formado. Como é que dizem aí nas escolas para os nossos filhos? Ou para nós mesmos, que nós somos educados dessa forma? Que como é que o universo se formou? O Big Bang, né? Explodiu lá e eu lembro que eu dava aula para uma turma de segundo ano primário, e eu estava ensinando, só que na escola, mesmo uma escola cristã, vocês precisam ensinar todas as teorias, né? A teoria da evolução, a teoria da criação. E eu lembro que uma menina de 8 anos, ela estava na minha sala e ensinando, né? Olha, existe uma teoria, né? Teoria é algo que não é comprovado, que muitas pessoas creem que a Terra foi formada através de uma explosão e tal, explicando, dando aula. Ela virou para mim e falou: mas que engraçado, né? Se foi por uma explosão, quem é que criou essa dinamite aí para explodir tudo? Foi Deus. E quem disse que uma explosão cria alguma coisa? Ela destrói tudo. Como é que torna um caos? Uma criança de 8 anos de idade. Ela falou: somente um Deus poderoso, amoroso, pode criar algo. E Deus criou o universo e preparou o universo para mim e para você. E nos colocou aqui para usufruirmos da herança que Ele nos deixou. Foi para isso que o universo foi criado. E eu preciso crer no que a Bíblia diz. Olha Hebreus, capítulo 4, versículo 1 e 2. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, da mesma forma que a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. O texto diz assim, que a palavra ela foi pregada para nós e para outras pessoas. Só que para outras pessoas, eles não misturaram fé na palavra. Então não teve valor alguma. Irmãos, vocês podem morrer de ouvir pregação. Mas se você não crer no que foi pregado, que é a palavra de Deus, que depois em casa você pode voltar e rever, pega os textos bíblicos novamente, se você anota, leia, o Espírito Santo vai se revelar a você. Mas se você não misturar fé, é como se fosse uma receita de bolo. Eu tenho a palavra que está aqui.
Eu pego a fé, misturo, e isso vai causar transformação na minha vida. Se você está aí no seu lugar dizendo, não é bem assim não, não é bem isso que a Bíblia fala não. Não, a coisa não é bem assim. Se já não recebeu, já não usufrui da herança. Porque nós precisamos misturar fé naquilo que nós ouvimos. E fé na palavra de Deus, não é em qualquer palavra. Não é em qualquer coisa que se é dita. Nós precisamos misturar fé no que a palavra de Deus diz. Um exemplo disso foi Abraão. Irmãos, no tempo de Abraão, a Bíblia diz que Deus veio e falou pessoalmente com Abraão. E deu uma promessa para Abraão. A Bíblia diz que nesta época Abraão tinha 75 anos. Deus veio e deu uma promessa e falou, Abraão, sai aí da tua tenda e vem aqui fora. Chegou lá fora, era uma noite extremamente estrelada. Imagino que muito mais do que a gente possa imaginar, porque não existia a poluição que existe hoje, né? Diz, olha para as estrelas dos céus. Você está vendo? Você consegue contar? Não, Deus, eu não consigo contar. Pois assim será a sua descendência. A Bíblia diz que nesta época Abraão não tinha nenhum filho. Eles já eram velhos. 75 anos hoje, ninguém gera filhos. 75 anos naquela época também não gerava. Ele também não poderia mais ter filhos. E Sara também tinha a mesma idade, pouco menos que ele. Mas a palavra de Deus diz que ele creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Jesus não havia vindo ainda. Jesus não havia morrido por Abraão ainda. Mas porque ele creu na palavra que Deus disse para ele, ele se tornou justo. Ele já se tornou justificado. Porque ele creu na palavra. E aí, apenas uma palavra foi dita para ele. E ele creu. E ele viveu de acordo com isso. Depois, Deus só volta a falar com ele 25 anos depois. Nunca mais ele ouviu Deus. Durante 25 anos ele não ouviu Deus. Mas ele creu. E ele viveu de acordo com a palavra que ele tinha crido. As pessoas podiam dizer para ele, Abraão, você já está velho. Abraão, você não vai... Sara já não vai dar... O ventre já está até amortecido, não vai dar nada aí não vai ter filho não. Mas ele creu. E isto lhe foi imputado como justiça. E depois lá em Hebreus 11, que é a galeria da fé, está lá Abraão como pai da fé. Ele foi o pai, o progenitor da fé. Ele creu. Ele creu. Na época não existia mensagens, não existia Bíblia, não existia internet, não existia igreja, que todo domingo ele estava lá ouvindo uma pregação. Ele não tinha Bíblia para ele ler, para ele se relembrar. Eu preciso, relembrar das promessas de Deus. Quantos de nós, a gente esmurece na fé, uma semana sem ler a Bíblia, você já não crê mais? Quantos de nós saímos ali naquela porta, e os demônios que nós expulsamos daqui estão te esperando lá na porta? E você nem percebe, você nem reconhece. Cata o demônio e vai embora para casa de novo. É verdade, é assim mesmo. Irmãos, nós precisamos ter discernimento. Nós somos cheios do poder do Senhor. Nós temos muito mais do que Abraão tinha naquela época. Muito mais. Hoje nós temos toda a revelação da palavra de Deus à nossa disposição. Tudo. Eu só preciso crer. Crer e andar de acordo com o que está escrito aqui. Não que eu vou fazer algo para poder ter algo de Deus. Não, eu faço porque eu amo meu Pai. Eu quero o meu relacionamento com meu Pai. Eu vou orar sim. Eu vou jejuar sim, por amor ao meu Pai, não para obter algo de Deus. Eu vou vir à igreja por amor ao meu Pai, não para agradar ninguém. Eu vou crer na palavra de Deus por causa de tudo o que Ele já fez por mim. Nós precisamos crer e receber pela fé.
Eu preciso crer que Ele fará, Deus fará, aquilo que Ele disse que faria. Isto é fé. O que é que Deus disse que faria a meu respeito? Você sabe o que Deus disse a teu respeito? Eu quero ler 2 textos que Ele fala sobre mim e sobre você. 2 textos. Coloca lá para nós, Isaías 43, de 1 a 5. Mas agora, assim diz o Senhor. É uma palavra de Deus para a sua vida. Eu vou ler na primeira pessoa e vou colocar o meu nome. Pensa aí você e coloca o teu nome no lugar do Jacó. Mas assim diz o Senhor, aquele que me criou, ó Rosana, aquele que me formou, ó João, Paulo, Pedro, Joaquim. Não tema, não tenha medo. Jesus está falando para você, Deus está dizendo para você, não tenha medo. Eu te resgatei e eu te chamei pelo meu nome e você é meu. Deus está dizendo para você, Ele te resgatou. Ele te chamou pelo teu nome. Qual é teu nome? Joaquim, José, Maria, não vou falar o nome dos irmãos. Coloca o teu nome aí. Ele te resgatou. Ele te chamou você pelo teu nome. Ele me chamou Rosana. Você é minha. E Ele dá uma palavra de ânimo. Quando você atravessar as águas, eu vou estar com você. Quando você atravessar os rios, Ele não te encobrirá. Quando você andar através do fogo, você não vai se queimar. E as chamas não te deixarão em brasas. É a palavra de Deus para nós. Ele está dizendo, quando você passar pelo fogo, o que significa fogo? Dificuldades, problemas. Ele não vai te queimar. E qual é a palavra que ele disse antes? Não tenha? Por que a gente se enche de medo? Porque a gente não conhece o Pai. Você não confia no Pai. Eu não confio no Pai. Por isso eu me encho de medo, de angústia, de tristeza. O texto continua lá. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Do Egito eu te chamei para resgatá-lo. Até ali. Eu sou o Senhor teu Deus, o Deus, o Santo de... Põe teu nome no lugar do Israel. Da Santa Rosana. Do Santo... Coloca teu nome lá. Ele é meu Salvador. O Senhor, Ele me chama pelo meu nome e Ele fala que eu sou dEle. Não tenha medo. Olha Salmo 91, do versículo 1 ao 13. É uma oração que nós fazemos para o Senhor. Eu vou ler na primeira pessoa. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo. Eu sei, decor de outro jeito. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso. Eu posso dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. O Senhor me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. O Senhor me cobrirá com as suas asas, e sobre as suas asas eu encontrarei refúgio. A fidelidade do Senhor é o meu escudo protetor. Eu não temerei o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que se devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu simplesmente olharei e verei o castigo dos ímpios. E se eu fizer do Altíssimo o meu abrigo, do Senhor o meu refúgio, nenhuma praga, nenhum mal me atingirá, e nenhuma desgraça chegará na minha casa. Porque aos seus anjos Ele dará ordem a meu respeito,
para que me protejam em todos os meus caminhos. Com as suas mãos, eles me segurarão, para que eu não tropece em nenhuma pedra. Eu pisarei a serpente, o leão e a cobra. Pisotearei o leão forte e a serpente. Porque o Senhor me ama. E aqui é o versículo 14, né? O Senhor começa a falar comigo. Até ali é uma oração. O Senhor me protege, o Senhor me guarda. Se você fizer do Senhor o refúgio, Ele vai te proteger. Nenhuma praga vai chegar à tua tenda, nenhuma peste vai chegar na tua casa. O Senhor vai guardar, o Senhor vai proteger. Quem está dizendo isso? O Senhor está falando para nós. Ele vai guardar, Ele vai cuidar. Eu não preciso me encher de medo. Porque Ele me ama, porque você me ama. O Senhor está dizendo para você, eu te resgatarei, eu vou te proteger, eu te protejo, porque você conhece o nome do Senhor. Você vai clamar e o Senhor vai te dar resposta. E na adversidade, o Senhor estará com você. Ele diz que vai nos livrar e vai nos cobrir de honra. Ele nos dará vida longa e Ele vai nos mostrar a salvação. É isso que o Senhor promete para nós. O Senhor vai nos proteger, o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos guiar, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai fazer. O Senhor, o nosso Pai, aquele que nos ama, aquele que cuida, aquele que protege. E muitos outros textos que falam sobre a proteção do Senhor. Irmãos, nós somos recebedor, né, possuidores de uma grande herança. O meu maior desejo é que você possa usufruir da herança. A herança, qual é? É saúde, é proteção, é alegria, é paz. Mas a herança só é dada para filho maduro. Filho maduro, ele sabe qual é a posição dele em Cristo Jesus. Ele é justificado, ele foi salvo pela graça, mas por causa da graça, ele vive dignamente de acordo com a posição que ele foi chamado. Ele vive de acordo com o que a palavra de Deus diz a respeito dele. E um filho maduro crê na palavra de Deus. E se você crê na palavra de Deus, ela vai fazer aquilo pela qual ela foi chamada para ser feita na sua vida. Meu desejo é que você conheça a palavra de Deus cada dia. Irmãos, leia a palavra do Senhor. Irmãos, medite na palavra do Senhor. Irmãos, declare a palavra do Senhor diariamente sobre o teu problema, sobre a dificuldade, sobre a situação que você está passando. Porque você vai começar a perceber que a palavra de Deus vai começar a fazer diferença no seu dia a dia. Irmãos, você está com uma dificuldade, com um problema, recorra à palavra de Deus. E declare a palavra de Deus sobre o seu problema. Não vamos ter medo, né, que o diabo está aí para me matar, roubar e destruir. Não! Eu preciso crer no segundo texto. Jesus veio para me dar vida e vida em abundância. E não viver oprimido, escravo. Mas nós precisamos considerar que nós só vamos usufruir se formos maduros. Filhos maduros creem na palavra do Senhor, sabe o que está escrito aqui e quer agradar o Pai. A única forma de você agradar o teu Pai é crendo no que Ele deixou escrito para nós. Nós somos filhos, haja como tal, como filho amado. Não seja um filho desobediente e rebelde. Esses dias nós estávamos conversando aqui, uma irmã veio compartilhar algo que Deus tinha mostrado para ela. Ela falou para mim, olha, Deus me mostrou, existe 4 demônios na igreja. Eu falei, existe bastante demônio, não é só aqui, em bastante lugar, né? Ela falou, não, mas Deus me mostrou 4 muito específicos. 2 eu sei o nome. O terceiro eu falei, eu sei o nome. E o quarto eu falei, nós vamos orar, Deus vai mostrar.
Só que nós oramos aqui, repreendemos os demônios e eles ficam lá esperando a gente sair daqui. Sabe por quê? Porque a gente não se comporta como filhos, obedientes ao Senhor. Eu não estou querendo colocar medo, não é isso. Eu não tenho que ter medo do diabo. Eu não posso ter medo do diabo. Sabe por quê? Eu preciso dizer para o diabo: você não sabe o tamanho do meu Deus. Você não tem noção. Aliás, ele sabe mais do que eu, mais do que você. A Bíblia diz que o diabo crê e estremece. E ele não vai atacar Jesus, ele vai atacar nós. E nós precisamos ter discernimentos. Quantos de nós estamos aqui ouvindo a palavra e distraídos? Às vezes parece que cai um torpor assim, ó. Parece que está voando assim, ó, dormindo. E não entra nada aqui dentro, não entra nada aqui. Meus irmãos, a palavra precisa cair no nosso coração, para que depois ela venha, né, transformar a nossa mente, nosso jeito de pensar. Eu não posso me conformar de viver uma vida miserável, destruída pelo diabo. Eu não posso ver os meus irmãos sendo derrotados constantemente. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos o povo que tem que fazer diferença. Não queira viver igual o mundo vive, mas queira viver de modo digno, da qual a vocação que você foi chamado. Seja filho, filho amado que ama o Pai. Nós precisamos amadurecer para usufruirmos de toda a herança que Deus tem para nós. Eu não posso dizer se você já é um filho maduro. Eu não tenho esse poder. Somente quem pode dizer para você é você mesmo. A Bíblia diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Que tipo de fruto você tem dado? Como você tem se comportado? Vivendo como escravo? O meu desejo é que você usufrua